Olá, crianças! Que bom que eu posso encontrar vocês, mesmo que seja assim de um jeito diferente, para falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é sobre missões. E missões é algo que mexe com o nosso coração e mexe também na nossa mente, mexe também nas nossas ações. E nós precisamos conhecer cada dia mais sobre esse Deus. Esse Deus que tem um chamado para mim e para você. E ele diz que nós não devemos ficar quietos com esse chamado, mas nós precisamos agir. E será que todas as pessoas que têm o chamado, elas obedecem? E elas vão e fazem exatamente aquilo que Jesus nos disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Ah, nem sempre isso acontece. Sabe por quê? Veja só. A Bíblia nos fala de um homem. O nome desse homem é Jonas. Eu sei que você já ouviu muitas histórias, já ouviu falar sobre ele, mas eu quero te chamar a atenção para que você pense que você também é chamado de Deus para fazer uma grande obra, para fazer muitas coisas. E você pode pensar assim: ah, mas eu ainda sou pequeno, eu só vou fazer isso quando eu for grande. Nada disso, você pode ser um missionário sim, agora. Desde a idade que você tem, você já pode ser um missionário. Sabe como? Quando você fala do amor de Deus para alguém. Agora, nesse tempo em que nós estamos vivendo, essa situação toda nova, né? Então, como que eu posso fazer isso? Eu não posso sair de casa. Ah, mas eu tenho certeza que você pode, muitas vezes, falar com o seu amiguinho que você conversa com ele normalmente, no celular, e você pode falar com ele sobre o amor de Deus. Mas muitas vezes nós queremos fugir desse falar do amor de Deus para os outros. E o que nós queremos fazer? Ah, vamos brincar? É muito melhor, não é? É muito mais tranquilo. E será? E sabe de uma coisa? Jonas fez a mesma coisa. Ele disse assim: ah, Deus falou para mim que eu devo ir lá para Nínive. Vou nada. Eu vou para onde eu quero. E eu quero fazer somente aquilo que me dá prazer. E então Jonas decidiu, né, que ele deveria fazer uma outra coisa. E ele então pegou o barco e foi. E esse barco estava indo para uma outra cidade. Mas Deus, quando Ele quer alguma coisa de nós, Ele faz com que tudo aconteça de acordo com a vontade dEle. E assim, Jonas entrou no barco e no meio do mar, o vento começou a soprar muito forte, um vento, chuva muito forte. E os marinheiros vieram e perguntaram para ele. Eu gosto de pensar, olha só como aconteceu. E quando os marinheiros jogaram a sorte, e a sorte caiu em Jonas. Jonas estava errado. E então os marinheiros perguntaram: o que você fez? Por que você provocou toda essa tempestade? E por que é que você está permitindo que nós somos destruídos? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E qual é o povo que você pertence? E então a pergunta que eu vou fazer para você agora. Você aí quietinho, sentadinho, preste atenção e responda somente aqui na sua mente. Quem é você? Aí você vai dizer assim: eu? Aí você fala seu nome. Sou filho de... Nome da sua mãe e do seu pai. Não é isso? Ah, mas será que você é somente isso? Uma coisa que eu quero que você pense, sabe? A primeira coisa que você deve saber é que você precisa ser uma filha e um filho de Deus. Isso é o melhor. Quando você se torna um filho de Deus, Deus vai usar a sua vida. E Ele vai trazer para você momentos maravilhosos na sua vida. Momentos que você nunca viveu. Por isso que essa pergunta vem para Jonas: quem é você? E a pergunta que eu quero deixar para você hoje é: quem é você? O que você faz? E aí você fala: mas eu sou criança ainda. Eu não faço nada.
mas você pode fazer. Você pode começar a orar e falar com Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mas para você falar com Deus, você primeiro precisa ser realmente um filho de Deus. Porque ser um missionário, o primeiro passo é você precisa ser um filho de Deus. Você precisa receber ao Senhor Jesus como seu Salvador. E assim, ter a sua vida transformada. Aí você pode ser um missionário. Aí você pode ter uma experiência maravilhosa com Deus. E aí continua ainda. Da onde você vai? A que povo você pertence? E eu pergunto para você, a que povo você pertence? E aí você está aí pensando, o que ela está querendo dizer com isso? A que povo você pertence? Você já é um filho de Deus? Ou não? Se você ainda não é, a oportunidade é agora de você se tornar um filho de Deus. Porque não se pode ser um missionário. Não se pode caminhar dentro dos padrões que Deus, das coisas que Deus quer que você faça sem o primeiro passo. E quando me perguntaram assim, qual é o tema que você quer falar? Eu falei, eu quero falar sobre missões. Mas o primeiro passo missões, ela começa aqui, no meu coração. O meu coração precisa pertencer ao Senhor Jesus. E aí depois, sim, eu posso ter esse relacionamento com Ele, e eu posso ser um missionário, e eu posso fazer muita coisa. Mas se você ainda não tem ao Senhor Jesus como seu Salvador, é agora, neste momento, que você pode entregar o seu coraçãozinho para Jesus. Você pode agora, nesse momento, dizer: Senhor Jesus, eu quero te receber como meu Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador e preciso do teu perdão. Eu reconheço que eu preciso que o Senhor me perdoe. Porque eu reconheço que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que o meu pecado fosse perdoado. Por isso, Senhor, eu te convido a vir morar no meu coração. Orou comigo? Então agora, depois você pode falar com a mamãe, ou você pode entrar em contato com as irmãs da igreja e falar com elas. E elas vão poder te ajudar a se tornar um verdadeiro filho de Deus. E agora, sim, nós podemos falar sobre Jonas, que ele teve o chamado de Deus para ser um missionário. E ele poderia ir e falar do amor de Deus para muita gente. E a proposta de Deus era: Jonas, eu quero você. E Jonas falava: não vou. Mas quando ele passou por todas essas situações, ele falou: olha, me joguem no mar. Porque assim acaba a minha vida e eu não vou fazer nada do que Deus está falando. Mas ele não sabia do propósito de Deus, que aquilo deveria acontecer, e então ele foi jogado ao mar. E Deus preparou um grande peixe que fosse lá e Jonas ficasse dentro da boca daquele peixe e fosse levado até onde Deus queria, lá na cidade de Nínive. E lá o peixe simplesmente abriu a sua boca e o Jonas saiu e ele pôde ir e obedecer. Seria muito mais fácil se ele tivesse obedecido tudo isso antes, mas ele precisava passar por esse processo de ter esse tempo com Deus e ter uma transformação, igual você, que ainda não tinha Jesus no seu coração. Tem esse tempo que precisa ser transformado. E quando Jonas chegou na cidade de Nínive, as pessoas precisavam ouvir aquilo que ele tinha para dizer. E ele dizia: o que Deus havia falado para ele, que ele deveria obedecer a palavra. E ele foi. E durante 3 dias, ele levou a palavra de Deus para muita gente. As pessoas ouviram, as pessoas se arrependeram. Isso é ser um missionário. Missionário é aquele que leva a palavra de Deus. É aquele que chega nos lugares, não importa aonde Deus o leve, ele vai e faz de acordo com aquilo que Deus deseja. Para
onde Deus vai levar você. Ele sabe qual é o melhor lugar. Sabe, às vezes as pessoas só querem ir para lugares onde tenha água, água boa, né? Água que tenha, que mais que pode ter? Um carro para ele poder andar, que tenha luz. Mas sabe de uma coisa? Há 2 anos atrás, Deus me levou para um lugar maravilhoso. Eu falo maravilhoso, mas para quem eu falo diz assim: "Ah, você é louca", sabe? Eu fui daqui de São Paulo, fui para Macapá, que são quase 5 horas de voo. Depois, eu chegando lá, eu peguei um barco, que são mais 12 horas de barco até chegar nessa cidade. Aí eu cheguei lá nessa cidade, nessa comunidade, e não tinha água encanada, porque faltava energia, não tinha sinal de internet, não tinha telefone que funcionasse ali, porque é muito longe, não tinha nada. Que mais que não tinha? A água para a gente beber, ela vinha no barco com a gente. Os galões de água ia para a gente poder usar aquela água para beber a água. E tudo era assim, era tudo nada, mas era tudo de bom estar ali. Porque era onde Deus queria que eu estivesse. E eu fiquei um período ali e não senti falta de nada. Porque tudo que eu precisava eu tinha ali. Sabe o que eu tinha ali? A presença de Deus. Às vezes você fica pensando que você quer ir para algum lugar, que você vai passar, vai ter tudo de bom. Mas saiba que o tudo de bom, sabe o que é? Você obedecer à vontade de Deus. E você vai ser feliz quando você obedece. E eu só estou esperando passar toda essa pandemia, todas essas coisas, porque eu quero voltar ali. E eu quero ser feliz ali de novo, porque é um lugar bom, onde você tem pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Pela vontade de Jonas, ele jamais iria, mas pela vontade de Deus, ele foi. Pela vontade de Deus, ele obedeceu e foi aonde Deus queria. Ele foi até onde Deus queria que ele estivesse. E ali na cidade de Nínive aconteceu uma grande transformação naquele lugar. Sabe, quando você chega em um lugar onde Deus quer que você esteja, ali acontecem transformações. Porque a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus renova. A palavra de Deus fortalece. A palavra de Deus nos traz paz. E é isso que todos nós precisamos entender. Fazer missões é algo precioso. E a Bíblia diz assim, olha, que ninguém, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, poderá se alimentar ou beber água. Todos devem cobrir-se de panos de saco. Naquela época era um sinal de arrependimento que as pessoas tinham quando elas se cobriam com panos de saco. E então o rei teve uma mudança e ele disse: olha, todos devem obedecer. E aquilo foi uma coisa maravilhosa, uma transformação. E é isso que Deus pode fazer, uma transformação nas vidas. Porque Jonas obedeceu, porque Deus o levou aonde ele queria. E você, criança, também pode ir aonde Deus quer que você esteja. Deus quer que você vá aonde Ele te levar. Porque aonde Deus quer que você esteja é o melhor lugar. Não existe lugar melhor do que estar dentro da vontade de Deus. E sabe, mesmo que você acha que você ainda é criança, quando Deus me chamou para esse trabalho de missões, eu tinha uns 13, 14 anos. E eu achei que aquilo não era o meu chamado. Mas no tempo certo de Deus, Ele me trouxe para perto dEle e fez com que eu pudesse ir aonde Ele queria, aonde Ele quer. E Ele me leva aonde Ele quer. Se você pensa assim, mas eu não tenho dinheiro, meus pais não podem fazer isso. Não se preocupe, Deus tem. Nós temos um Deus que é o dono do ouro e da prata. E Ele pode te dar condições para você estudar,
de você se tornar um grande homem e uma grande mulher de Deus. Mas você precisa estar dentro, no centro da vontade de Deus. Não queira fugir do seu chamado. Mas hoje, Ele te chama para que você faça a diferença. Hoje, Deus te chama para que você seja um missionário. E você precisa começar agora, porque os tempos são curtos, são poucos, e nós precisamos falar do amor de Deus para as outras pessoas. Você pode começar já. Se você mora em casa, se você mora em apartamento, não importa onde você mora. Comece a falar. Comece a fazer a diferença. Comece a fazer aquilo que Deus deseja. Se você tem dificuldades, procure as tias da igreja e fale com elas. Olha, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero falar do amor de Deus para os outros. E você vai ver como será bênção quando você começar. Não espere ficar velho, hein? Não espere, mas você pode começar agora a fazer um trabalho grande, um trabalho ganhando vidas e transformando vidas, porque Deus quer que você seja o melhor que Ele tem. Creia, você é o melhor de Deus e Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Seja aquele que Deus quer usar e permita-se ser usado por Deus. E então, crianças, eu quero que você olhe para a vida de Jonas e enxergue e comece a ver Jonas como alguém que Deus falou, olha, você é meu e eu quero você pertinho de mim. E você é de Deus e Ele te quer pertinho dele. Então, obedeça a Deus e creia, Ele está no controle da sua vida. E Ele pode fazer de você um grande missionário, aquele que vai e leva a palavra aonde Deus deseja. Creia que Ele pode. Você que fez a decisão, que decidiu se tornar um filho de Deus, saiba que Ele está pronto para te receber. Procure a liderança do seu ministério infantil e fale com eles. Mas você que está aí e sentiu que você pode e que você deseja ser também um missionário, eu quero te desafiar a começar agora essa grande obra que é falar do amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Se você precisa de ajuda sobre alguma coisa, você pode procurar, eu já falei, eu vou falar novamente, procure as pessoas do ministério da sua igreja. Mas se você quiser falar comigo, meu nome é Isabel Guarnieri e a sua líder tem o meu contato. Ela pode passar o meu contato para você e nós podemos conversar. Tudo bem? E então eu espero que Deus tenha falado no teu coração que você pode ser, sim, um missionário. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tenha, importa é que o teu coração é de Deus. Amém. Deus abençoe você.